Adotada e humilhada, mas sua superação calou o preconceito, a voz do preconceito. Você nunca vai ser parte de verdade dessa família. A frase ecoava como uma sentença, um veredito sem direito de defesa. Para quem ouvia, não era apenas uma ofensa passageira. Era como se a própria existência fosse negada diante de todos. Crescer com o peso dessas palavras era sentir a cada dia que, por mais que tentasse, sempre haveria alguém pronto a lembrar que ela não pertencia por completo, que sua vida era um acidente corrigido pela caridade e que deveria se calar e agradecer. Era o tipo de humilhação que não se desmancha no tempo, mas que se infiltra na pele como uma cicatriz permanente. E foi nesse terreno árido que nasceu uma das histórias mais impressionantes de superação. Uma narrativa que não se contenta em ser apenas lembrada, mas exige ser sentida em cada detalhe. Desde pequena, ela aprendeu que os risos poderiam ser armas afiadas. Bastava entrar numa sala para perceber os olhares atravessados, os cochichos disfarçados, a forma como sua presença era um lembrete incômodo. Entre os colegas de escola, a palavra adotada não era neutra, era usada como munição. Os gestos que deveriam transmitir acolhimento muitas vezes traziam consigo uma pontada de frieza, um subtexto cruel. Você está aqui, mas não é uma de nós. E diante dessa realidade, a menina foi se recolhendo em silêncio, guardando as feridas em um lugar onde ninguém pudesse ver, mas onde cada uma delas continuava viva, pulsando e crescendo. O silêncio que ela carregava não era vazio, era um espaço preenchido por perguntas que ecoavam dentro de si. Por que eu? Por que não posso ser aceita pelo que sou? O que há de tão errado em simplesmente existir? No entanto, o que parecia um fardo insuportável começou a se transformar. Cada palavra lançada contra ela era como fogo que queimava, mas ao mesmo tempo forjava uma resistência. As lágrimas que escorriam no travesseiro à noite não eram sinal de fraqueza, mas a preparação invisível de uma força que se erguia em segredo. Porque mesmo sem perceber, aqueles que tentavam diminuí-la estavam alimentando algo maior. Alimentavam a coragem, a sede de provar que a dignidade não se cala diante da rejeição, que a esperança não morre mesmo em meio ao desprezo. Havia dentro dela uma chama que ninguém conseguia apagar, e essa chama crescia na escuridão, esperando o momento de iluminar o mundo. Ela nunca pediu para ser vista como diferente. Tudo o que desejava era o direito de ser reconhecida como alguém que tinha valor, como alguém capaz de amar e ser amada, como alguém que podia construir o próprio caminho. E é nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre uma menina e se torna um reflexo de todos nós. Quem nunca carregou um rótulo imposto? Quem nunca se sentiu diminuído por algo que não podia escolher? É nessa identificação que a narrativa encontra sua força. Porque ao contar a trajetória de uma jovem humilhada pelo preconceito, ela revela uma verdade universal. A dor pode ser transformada em combustível e a rejeição pode se tornar o solo fértil onde nascem as maiores vitórias. As cenas de sua infância poderiam ser facilmente confundidas com um filme de injustiça social. A mesa de jantar onde sua opinião era descartada, o corredor da escola, onde seu nome era substituído por apelidos cruéis, os encontros em que todos se sentavam próximos, mas a cadeira ao lado dela permanecia vazia, como se houvesse uma barreira invisível. Cada detalhe reforçava a sensação de isolamento, cada gesto lembrava que ela não era vista como igual. E ainda assim, em meio a tudo isso, ela cultivava algo silencioso. Uma força que não dependia da aprovação de ninguém. Um desejo intenso de não permitir que sua história fosse escrita apenas pela crueldade dos outros. Esse é o primeiro capítulo de uma jornada que ultrapassa as barreiras da dor e do preconceito.
É o ponto em que a indignação encontra a coragem e o silêncio da humilhação começa a se transformar na voz poderosa da superação. E é aqui que a narrativa se abre para o inesperado, para o momento em que tudo começa a mudar. Porque se até agora vimos apenas a face dura da rejeição, prepare-se para enxergar como, a partir das cinzas dessa dor, uma vida inteira começou a ser reconstruída. O que parecia o fim era apenas o início de uma história que ainda hoje inspira, emociona e desafia as certezas de quem acredita que o preconceito pode calar alguém para sempre. Ela não começou sua vida como uma vítima em busca de piedade. Desde o primeiro instante em que foi acolhida por uma nova família, havia em seu coração uma mistura de esperança e medo. Esperança de finalmente encontrar um lugar para chamar de lar. Medo de não ser aceita por completo, de ser sempre lembrada de que sua presença não era fruto de escolha própria, mas de circunstâncias. E essa sensação de viver em uma espécie de invisibilidade a acompanhou desde cedo. Estava lá em cada fotografia onde ela aparecia em segundo plano, em cada momento em que sua voz era abafada por conversas mais importantes. Ela era a prova viva de que estar presente não é o mesmo que ser visto. Crescer nessa condição era como habitar um mundo de vidros transparentes. Ela observava a vida dos outros correndo em plena cor, enquanto a sua parecia sempre atrás de uma parede invisível. Não havia gritos nem confrontos diretos, mas sim uma exclusão sutil, quase imperceptível para quem olhava de fora, mas profundamente dolorosa para quem vivia na pele. Quando os adultos a apresentavam como nossa filha adotiva, a palavra vinha sempre carregada de um peso disfarçado. Era como se cada sílaba reafirmasse que ela não era, de fato, igual aos outros, e que deveria sentir-se em constante dívida por ter sido acolhida. Na escola, essa invisibilidade ganhava formas mais afiadas. O simples fato de ser diferente era combustível para que os colegas a ridicularizassem. Nos trabalhos em grupo, muitas vezes era a última a ser escolhida. Nos intervalos, percebia que sua presença não despertava interesse, mas sim silêncio e olhares que fugiam. Aos poucos, essa indiferença começou a corroer sua confiança. Como acreditar em si mesma se o mundo parecia insistentemente lembrá-la de que ela não tinha lugar definido? Cada risada abafada, cada cochicho distante, reforçava a sensação de que ela ocupava um espaço que, no fundo, não lhe pertencia. Mesmo dentro de casa, os sinais estavam lá. Enquanto outros filhos eram elogiados por pequenos feitos, os dela pareciam sempre insuficientes. As notas boas na escola eram recebidas sem entusiasmo, como se fossem apenas uma obrigação. Quando cometia erros, no entanto, o julgamento vinha dobrado, como se fosse necessário lembrá-la de que já carregava uma marca que a diferenciava. Não havia tapas, não havia gritos, mas a ausência de reconhecimento machucava como uma ferida aberta. O silêncio dos afetos, a distância dos olhares, a frieza das palavras, tudo construía um muro que a separava daqueles que deveriam ser sua rede de apoio. Mas o que poderia ter destruído seu espírito, paradoxalmente, começou a moldar sua identidade. Ser invisível, ser ignorada, fez com que ela desenvolvesse uma capacidade rara de observar. Aprendeu a ler nas entrelinhas, a entender o que não era dito, a decifrar gestos e silêncios. Tornou-se uma especialista em perceber os detalhes da vida, justamente porque era forçada a viver nos bastidores dela. Essa habilidade, que parecia insignificante no início, seria mais tarde uma das maiores armas em sua trajetória de superação. Enquanto o mundo a diminuía, ela construía dentro de si uma espécie de resistência silenciosa, uma força que ainda não tinha forma, mas que aguardava a hora certa de se revelar.
E aqui, nesse terreno de exclusão e silêncio, sua história começava a tomar corpo. Não era mais apenas sobre uma menina marcada pela palavra adotada. Era sobre alguém que, mesmo forçada à invisibilidade, descobria que dentro dela havia algo que ninguém podia apagar. O preconceito tentava empurrá-la para a sombra, mas, sem saber, estava criando as bases para que um dia ela brilhasse de um modo que calaria até os mais cruéis julgamentos. A humilhação não se escondia em sutilezas. Ela se manifestava em gestos cotidianos, em situações que pareciam pequenas para quem observava de fora, mas que para ela tinham o peso de uma sentença diária. Na sala de aula, quando se levantava para responder a uma pergunta, antes mesmo de abrir a boca, já podia ouvir os risos abafados. Não riam da resposta, riam de sua condição. Sussurros corriam pelos cantos. É a adotada, não deve saber de nada. O preconceito se vestia de piada, mas cada riso era uma lâmina que abria feridas invisíveis. E quando voltava a se sentar, carregava no corpo inteiro a sensação de não ser parte daquele lugar. As festas escolares eram ainda mais cruéis. Enquanto os pais de outros alunos aplaudiam entusiasmados, ela sentia no olhar distante de quem a criou uma indiferença cortante. Aplaudiam porque era o esperado, não porque se orgulhavam. Nos encontros de família, a mesma cena se repetia. Conversas animadas enchiam o ambiente, mas quando sua voz tentava se levantar, o silêncio caía pesado, como se sua opinião não tivesse valor. O espaço físico estava garantido, mas o espaço emocional lhe era negado em cada gesto. A humilhação em público não precisava de palavras diretas, bastava a ausência delas. Os colegas de rua não perdoavam. Ao brincar, criavam regras que a excluíam, como se sua presença fosse sempre motivo para redefinir os limites da diversão. Você só joga se for a última a ser escolhida. Essas pequenas decisões, tomadas como se fossem brincadeira, reforçavam diariamente a ideia de que ela deveria se contentar com migalhas de pertencimento. Era como se o mundo dissesse, sem precisar de frases diretas, que ela estava sempre em segundo plano, sempre em posição inferior. E esse padrão se repetia tantas vezes que começou a acreditar que talvez fosse esse mesmo o seu destino. Mas a dor maior vinha da repetição. Uma única humilhação pode ser superada, mas quando ela se torna rotina, corrói lentamente a autoestima, como a água que desgasta a pedra. E foi essa constância que a fez carregar dentro de si o fardo da rejeição. Era como se cada dia fosse uma prova de que não importava o quanto tentasse, sempre haveria alguém para lembrá-la de que não era igual. E essa lembrança não vinha apenas de fora, começou a se infiltrar dentro dela, transformando-se em dúvidas. Será que sou mesmo inferior? Será que nunca serei suficiente? No entanto, em meio a todo esse peso, havia algo que resistia. Cada cena de humilhação, cada riso debochado, cada olhar de desprezo, construíam não apenas dor, mas também uma espécie de força bruta que ela não sabia nomear. Porque, ainda que chorasse em silêncio, havia dentro dela uma recusa silenciosa em aceitar aquele destino como definitivo. Era como se cada ato de rejeição plantasse, sem querer, a semente de uma revolta transformadora. E essa revolta, ainda oculta, ainda sem forma, aguardava o momento certo de emergir e mudar tudo. Essa etapa da sua vida não foi um capítulo isolado de sofrimento, mas um cenário cuidadosamente construído pelo preconceito, onde cada detalhe servia para lembrá-la de sua posição inferior. Mas, paradoxalmente, foi nesse palco cruel que nasceu a primeira fagulha de sua transformação. Porque é exatamente quando a dor parece insuportável que o ser humano descobre a força que não sabia possuir.
E diante das humilhações constantes, ela começou, ainda que de forma quase imperceptível, a se preparar para virar o jogo. O momento da virada não aconteceu em um instante grandioso ou em uma cena cinematográfica repleta de aplausos. Foi no silêncio, no limite da dor, que algo dentro dela se quebrou e, ao mesmo tempo, se refez. Depois de mais uma tarde de insultos e risadas no corredor da escola, ela chegou em casa com o rosto ainda marcado pelas lágrimas que havia escondido dos outros. Trancou-se no quarto, deitou-se na cama e por um longo tempo encarou o teto como quem busca respostas que parecem inalcançáveis. A pergunta que ecoava em sua mente era simples e devastadora. Até quando iria permitir que a definissem pelo preconceito dos outros? A dor, que tantas vezes a imobilizou, agora começava a se transformar em uma inquietação que não a deixava mais descansar. Foi nesse ponto que a chama se acendeu. Ela entendeu que não poderia controlar o olhar dos outros, mas poderia decidir o que fazer com aquilo que recebia. Se os insultos eram frequentes, seriam eles mesmos a prova de que precisava resistir. Se a rejeição era inevitável, faria dela a matéria-prima para construir algo maior. Essa revelação não aconteceu de uma vez, mas foi se acumulando, ganhando forma a cada lágrima, que se transformava em determinação. Pela primeira vez, sentiu que não precisava esperar por aceitação para começar a mudar sua própria vida. E o gatilho para essa transformação veio de onde menos esperava. Um professor, percebendo o talento escondido em sua escrita, elogiou discretamente um trabalho que ela entregara sem grandes pretensões. Foi uma frase curta, quase tímida, mas que soou como um trovão em sua mente. Você tem algo especial. Pela primeira vez, alguém reconhecia nela uma capacidade que ia além do rótulo de adotada. Esse pequeno gesto funcionou como um estalo, uma prova de que talvez houvesse dentro dela algo que ninguém poderia apagar. E essa fagulha de reconhecimento, mesmo tão pequena, foi o suficiente para reacender a chama que o preconceito tentava sufocar. A partir desse instante, o mundo não mudou de repente, mas ela mudou a forma como o enxergava. Os risos já não soavam apenas como humilhação, mas como combustível. Cada ofensa deixava de ser apenas um golpe e passava a ser um lembrete de que precisava lutar ainda mais. Era como se, finalmente, tivesse encontrado um escudo invisível que a protegia não de ser atingida, mas de ser destruída. A dor continuava existindo, mas agora ela tinha um propósito. Não se tratava de planejar uma vingança, tampouco de buscar provar algo a qualquer custo. Era sobre olhar para dentro e perceber que havia uma força oculta que precisava ser alimentada. A raiva que tantas vezes a consumiu começou a se transformar em foco. O ressentimento deu lugar a uma disciplina silenciosa. E cada lágrima derramada, antes motivo de fraqueza, agora se tornava sinal de resistência. Era como se o próprio preconceito tivesse criado as condições necessárias para que ela descobrisse quem realmente era. O que nasceu ali não foi uma mudança imediata, mas um pacto íntimo consigo mesma. Nunca mais deixaria que sua vida fosse definida apenas pelas vozes de quem a humilhava. A partir daquele dia, cada palavra de desprezo seria usada como combustível. Cada olhar de indiferença como lembrete de que precisava seguir em frente. E ainda que ninguém soubesse, ainda que ninguém notasse, uma jovem marcada pela rejeição acabava de encontrar a chave que transformaria sua dor em força. A transformação não se manifestou em gestos grandiosos, mas em noites longas e silenciosas, onde o esforço se tornava rotina. Enquanto a casa dormia, ela se refugiava nos livros, nas anotações e em cada página que pudesse oferecer respostas que o mundo ao redor insistia em negar. Não havia plateia para testemunhar aquelas horas roubadas ao sono, apenas a companhia da própria determinação
e o som do lápis riscando o papel. Era ali, no segredo da escuridão, que ela começava a erguer os alicerces da superação que ainda estava por vir. Cada vez que recordava uma humilhação, transformava a lembrança em combustível. A frase cruel que ecoava em sua memória servia de impulso para estudar um pouco mais, para correr alguns minutos extras, para repetir até o limite uma atividade que a aproximasse do objetivo de se tornar alguém impossível de ser ignorada. Enquanto os outros acreditavam que ela seria silenciada, ela fazia da solidão um campo de treinamento invisível. Não havia aplausos, não havia incentivos, mas havia dentro dela uma chama que crescia em intensidade a cada sacrifício feito em silêncio. O corpo cansado era a prova de sua resistência, as mãos marcadas de tanto escrever, os olhos pesados de noites mal dormidas, eram sinais de que a dor já não era apenas um fardo, mas um instrumento de transformação. A cada amanhecer, apresentava-se ao mundo como a mesma menina invisível, mas por trás da aparência discreta, carregava conquistas que só ela conhecia. Não precisava de testemunhas, pois entendia que o reconhecimento não viria de imediato. A paciência tornou-se sua maior aliada e a constância sua arma mais poderosa. Esse treinamento oculto não se limitava ao estudo ou ao esforço físico. Era também um mergulho profundo na própria identidade. No silêncio de seus dias, ela se perguntava quem realmente era, além dos rótulos impostos. A resposta não vinha pronta, mas cada tentativa de se conhecer a aproximava da certeza de que não podia continuar sendo definida pelo preconceito. O que antes era dúvida, agora se transformava em determinação. Já não buscava apenas provar algo aos outros, buscava provar a si mesma que era capaz de superar. Enquanto isso, o mundo ao redor permanecia o mesmo. Os insultos continuavam. Os olhares de desprezo ainda a seguiam, mas ela já não os recebia da mesma forma. Ao invés de destruí-la, cada ataque a fortalecia. O que os outros não sabiam é que, atrás daquele semblante aparentemente submisso, havia uma guerreira em preparação, moldada pela dor e pela persistência. Era como assistir ao treino silencioso de um lutador que, fora dos holofotes, se prepara para o dia em que terá de enfrentar o maior desafio de sua vida. Esse período de sombras foi, na verdade, o capítulo mais decisivo de sua história. Foi ali, quando ninguém acreditava, que ela construiu a base de todas as vitórias que ainda estavam por vir. E quando o mundo menos esperasse, as noites de silêncio revelariam sua verdadeira força, e a menina que todos julgavam frágil se levantaria com uma dignidade capaz de calar o preconceito que por tanto tempo tentou sufocá-la. O primeiro sinal de que todo o esforço secreto não havia sido em vão surgiu de forma inesperada, quase discreta, mas com um peso gigantesco em sua trajetória. Era apenas um concurso escolar de redação, uma atividade que muitos viam como simples obrigação. Ela, no entanto, havia colocado cada fibra de sua alma naquele texto. Passou noites inteiras revisando palavras, apagando frases, reescrevendo ideias, até que o coração se sentisse refletido em cada linha. Quando entregou o trabalho, não havia confiança em seus gestos, apenas o receio de ser, mais uma vez, ignorada. Dias depois, o resultado foi anunciado. O diretor chamou seu nome diante de toda a escola. Houve um silêncio breve, seguido de murmúrios de surpresa. Ninguém esperava que justamente ela, a garota tantas vezes ridicularizada, fosse reconhecida. Caminhar até o palco foi como atravessar um corredor de olhares incrédulos. Podia sentir os cochichos que a acompanhavam, mas dessa vez eles não tinham o mesmo peso. Em suas mãos estava a prova viva de que seu esforço começava a dar frutos. Ao receber o certificado, não ouviu aplausos ensurdecedores, mas percebeu algo mais importante. Pela primeira vez, o riso não veio.
Aquele pequeno triunfo não apagava o passado de humilhações, mas abria uma fenda no muro que a cercava. Era como se tivesse descoberto uma fresta por onde a luz começava a entrar. Esse momento não significava a vitória final, mas o início de uma nova fase. No fundo, sabia que ainda enfrentaria olhares de desprezo e palavras cruéis, mas já não caminhava mais com a sensação de impotência. Agora tinha algo concreto em suas mãos, algo que mostrava que era possível reverter as expectativas. Esse primeiro reconhecimento plantou em seu coração a ideia de que a superação não precisava ser um sonho distante. Era real, palpável, alcançável. O sentimento de pertencimento, que tantas vezes lhe foi negado, começava a nascer dentro dela mesma. Não dependia mais de que os outros lhe dessem valor. Ela mesma estava descobrindo seu valor. E essa percepção, ainda em construção, era poderosa demais para ser apagada. No entanto, esse instante de conquista não a blindou contra a dureza do preconceito. Ao contrário, o brilho de sua vitória parecia despertar em alguns ainda mais ressentimento. Os comentários maldosos não cessaram, apenas mudaram de tom. Já não podiam negar seu talento, mas tentavam reduzir sua conquista, dizendo que fora apenas sorte, ou que os professores quiseram compensar sua condição de adotada. O preconceito, ferido em seu orgulho, buscava novas formas de se impor. E essa reação só confirmava a ela uma verdade. Quanto mais se elevasse, mais forte seria a resistência daqueles que não aceitavam sua ascensão. Ainda assim, não havia mais volta. Ela já havia provado a si mesma que era capaz de se destacar, mesmo quando tudo parecia contra. Esse primeiro passo não foi apenas uma conquista isolada, mas um aviso silencioso de que algo maior estava por vir. Se antes vivia escondida nas sombras, agora começava a trilhar um caminho em direção à luz. E nada seria capaz de impedir que essa trajetória continuasse. O triunfo inicial trouxe alívio e esperança, mas também despertou uma reação inesperada. Quanto mais ela crescia, mais forte se tornava a crueldade daqueles que não suportavam vê-la romper o destino que lhe haviam imposto. O preconceito não desapareceu, apenas mudou de estratégia. Se antes era feito de risos e insultos diretos, agora vinha em forma de desdém mascarado, de comentários venenosos, sussurrados quando ela passava, de tentativas constantes de diminuir qualquer conquista. Não pense que é tão boa assim, diziam. Isso é apenas sorte. O veneno das palavras buscava arrancar dela a confiança recém-plantada, como se o mundo não aceitasse que alguém marcado pela rejeição pudesse de fato vencer. Essas investidas não a encontravam despreparada, mas ainda tinham impacto. Havia dias em que voltava para casa sentindo o peso de 1000 pedras nos ombros. As lágrimas voltavam a molhar o travesseiro e a velha pergunta ressurgia: até quando? Era como se a cada passo adiante fosse empurrada 2 para trás. A vitória, que deveria ser motivo de alegria, transformava-se muitas vezes em mais um campo de batalha. Porque a crueldade não se satisfazia em vê-la sofrer, queria vê-la desistir. Queriam que sua chama se apagasse antes mesmo de ganhar força. Mas dentro dela já não havia espaço para a desistência. As palavras duras ainda doíam, mas já não tinham o poder de paralisá-la como antes. Ao contrário, funcionavam como lembretes de que sua luta ainda estava longe do fim. Percebeu que cada nova vitória não apenas a fortalecia, mas também expunha a fragilidade de quem a atacava. Afinal, o preconceito só resiste quando não é confrontado. E ela, mesmo sem perceber, já estava desafiando todas as barreiras que lhe impuseram. Os ataques se intensificaram nos corredores da escola, nos encontros familiares e até mesmo em casa, onde comentários sutis buscavam colocar em dúvida sua capacidade. Mas agora,
havia uma diferença crucial. Ela não respondia mais com silêncio resignado. Em vez disso, canalizava toda a dor para continuar avançando. Cada ofensa era transformada em energia para estudar mais, treinar mais, lutar mais. E esse ciclo, embora exaustivo, começava a moldar nela uma resistência quase inquebrantável. Era como estar no ringue contra um adversário que parecia não se cansar. A cada golpe ela caía, mas se levantava com mais firmeza. Cada humilhação era um soco, mas ela já aprendera a absorver o impacto e se manter de pé. E essa postura silenciosa, mas implacável, começou a provocar algo inesperado. Mesmo entre aqueles que a criticavam, alguns passaram a respeitar sua resiliência. Não era admiração aberta, mas um reconhecimento velado de que ela não seria derrotada facilmente. Essa fase foi talvez a mais dura de sua jornada, porque exigiu dela não apenas esforço físico e mental, mas também uma batalha constante contra a tentação de ceder ao cansaço. Era o período em que a chama poderia facilmente se apagar, mas foi justamente ali que ela provou a si mesma que já não dependia da aprovação de ninguém para continuar. A luta contra o preconceito se transformou em combustível para sua disciplina. E o que parecia uma tentativa cruel de derrubá-la serviu, na verdade, para consolidar sua determinação. No meio desse campo de batalha silencioso, surgiu algo que ela jamais poderia prever. Uma mão estendida em sua direção, não com pena, mas com genuína crença em seu valor. Foi um encontro simples, quase casual, mas que mudaria o rumo de sua caminhada. Um professor que enxergou mais do que notas, uma vizinha que a observava em silêncio, ou até mesmo uma colega que, cansada das injustiças, decidiu se aproximar. Esse aliado inesperado não trouxe soluções mágicas nem eliminou o preconceito, mas ofereceu aquilo que até então lhe faltava: a certeza de que não estava completamente sozinha. Esse apoio discreto funcionou como um sopro de ar fresco depois de tanto tempo submersa. Bastava um conselho, uma palavra de encorajamento, um olhar que dizia "eu acredito em você", para que ela se lembrasse de que sua luta não era em vão. Pela primeira vez, alguém não a definia pela marca de ser adotada, mas pela força que transparecia em cada esforço. Esse reconhecimento vindo de fora unia-se à coragem que ela vinha cultivando dentro de si e reforçava sua convicção de que poderia ir além. Esse aliado não apagava a dor, mas a ajudava a enxergar novos caminhos. Quando o desânimo ameaçava dominá-la, era essa presença que a lembrava de levantar a cabeça. Quando os insultos pareciam pesados demais, era esse olhar que a fazia compreender que seu valor não dependia da aprovação alheia. Pequenos gestos, mas com impacto profundo, funcionavam como faróis em meio à escuridão, e cada palavra de incentivo se tornava uma corda firme para sustentá-la nos dias mais difíceis. Ainda assim, não houve ilusões. O preconceito não desapareceu com a chegada dessa figura. As ofensas continuavam. As humilhações persistiam, mas agora ela tinha onde se apoiar. Esse apoio funcionava como um escudo invisível, não a protegia dos ataques, mas lhe dava forças para suportá-los e avançar. A solidão, antes sufocante, agora se transformava em resistência compartilhada. A simples consciência de que alguém acreditava nela alterava o peso do fardo que carregava. E foi justamente nesse período que seu olhar mudou. Se antes via o mundo como um lugar hostil e implacável, agora começava a enxergar possibilidades. O apoio recebido não apagava as cicatrizes, mas revelava que elas poderiam ser transformadas em símbolos de força. Já não era apenas uma menina que lutava em silêncio contra um muro de preconceito. Era alguém que, pela primeira vez, sentia-se preparada para enfrentar esse muro de frente. Esse encontro inesperado reforçou uma lição poderosa. Não é preciso que todos acreditem em nós. Basta que alguém veja o que temos de verdadeiro.
Essa confiança, mesmo vinda de um único aliado, multiplicava sua própria fé. O preconceito ainda rugia alto, mas agora sua voz interna começava a soar mais forte, e esse equilíbrio recém-descoberto a preparava para um confronto ainda maior, aquele que colocaria toda sua força à prova diante dos olhos que sempre a subestimaram. O dia do grande teste chegou sem aviso de preparação especial, mas com o peso de uma vida inteira sobre os ombros. Não era apenas uma prova ou um desafio qualquer. Era a oportunidade de mostrar, diante de todos, que ela não se limitava ao rótulo cruel que carregava desde a infância. O ambiente estava carregado, cada olhar parecia julgá-la antes mesmo de qualquer movimento. O coração batia acelerado, não de medo de fracassar, mas da consciência de que aquele momento tinha o poder de redefinir sua história. Era como se todo o silêncio, todas as noites de treino e todas as lágrimas escondidas convergissem para aquele instante decisivo. A expectativa era palpável. Muitos estavam ali apenas para confirmar suas próprias crenças de que ela não seria capaz. Alguns cochichavam, outros sorriam em desdém, certos de que presenciariam sua queda. Esse cenário hostil não a intimidava mais. Pelo contrário, funcionava como combustível. Cada riso disfarçado lembrava-a do porquê estava ali. Cada olhar de julgamento reforçava a necessidade de provar que ninguém pode ser limitado pelo preconceito. O peso da rejeição, acumulado por anos, transformava-se agora em energia que a impulsionava. Ela respirou fundo. O silêncio ao seu redor parecia esmagador, como se o mundo tivesse parado para observar o que faria. Os segundos se estendiam em eternidade. O som do próprio coração ecoava mais alto que qualquer outra coisa. Era a sensação de caminhar em um ringue invisível, sabendo que o menor deslize seria usado contra si. Mas também era a chance de deixar claro que a força não nasce da aprovação dos outros, e sim da resistência diante da rejeição. Quando deu o primeiro passo, não foi apenas uma ação física, foi um grito silencioso de coragem. Cada gesto carregava a memória de todas as humilhações sofridas. Cada palavra ou ação realizada naquele momento vinha acompanhada do peso de uma promessa. Não seria mais reduzida ao título de adotada ou à condição de diferente. O que mostrava agora era fruto de anos de resistência. O palco, que muitos imaginavam ser o local de sua queda, tornou-se o cenário em que sua dignidade se erguia com uma força que ninguém poderia ignorar. A tensão aumentava a cada instante. O ambiente, antes dominado pela expectativa de sua derrota, começava a se transformar em silêncio respeitoso. A força com que se apresentava, a convicção nos olhos, a clareza em cada palavra ou gesto, tudo denunciava que aquela não era mais a mesma menina invisível e humilhada. Era alguém que havia descoberto dentro de si uma força maior que o preconceito. Era alguém que, diante da pressão, não recuava, mas crescia. Esse foi o verdadeiro confronto. Não com os outros, mas com os fantasmas que a perseguiam desde a infância. E ao enfrentar esses fantasmas diante de todos, ela não apenas se libertava, como mostrava que era possível transformar dor em poder. Não havia vitória maior que essa, o reconhecimento público de uma dignidade que não podia mais ser negada. E ainda que o resultado final ainda não estivesse declarado, todos sabiam naquele instante que algo irreversível havia acontecido. A menina humilhada havia se transformado em símbolo de resistência. O que se seguiu foi um silêncio tão profundo que parecia impossível. Os mesmos que riam dela, os que esperavam sua queda, agora não encontravam palavras. A vitória não veio acompanhada de gritos, nem de gestos de vingança. Veio em forma de dignidade, em uma presença tão firme que dispensava explicações. O resultado diante de todos era inegável.
ela havia alcançado aquilo que disseram que jamais conseguiria. Não havia como negar o talento, a força e a coragem que transbordavam em cada detalhe. E foi justamente essa força silenciosa que calou o preconceito. O preconceito, que antes rugia alto, perdeu voz diante da verdade. Não porque ela se impôs com arrogância, mas porque sua conquista falava por si mesma. Não havia mais como zombar, não havia mais como diminuir. O triunfo não podia ser atribuído à sorte, nem a favores, porque estava ali, diante dos olhos de todos, em sua forma mais pura e legítima. Era a vitória da perseverança contra o escárnio, da coragem contra a rejeição, da verdade contra as mentiras que a cercaram desde a infância. Os olhares que antes carregavam desprezo agora eram diferentes. Alguns estavam perplexos, outros embaraçados, outros ainda silenciosamente admirados. Era impossível não reconhecer que aquela menina, tantas vezes invisível, agora era a figura central. O espaço que antes lhe era negado estava agora ocupado pela força que ninguém conseguiu apagar. O que antes era invisibilidade, agora se tornava presença incontornável. Era impossível não vê-la, impossível ignorar o que se tornara. Não foi apenas uma vitória pessoal, mas uma transformação coletiva. Porque ao conquistar diante dos olhos de quem a subestimava, ela não apenas provava algo sobre si, mas também colocava em xeque as convicções de todos que acreditavam em preconceitos. Sua dignidade expunha a fragilidade das ideias que a perseguiam. Era como se dissesse, sem palavras, aqui estou, e nada que vocês fizeram pôde me impedir. Essa mensagem atravessava o coração até mesmo dos mais cruéis, porque a verdade, quando se impõe, cala até os mais ruidosos. Esse instante de silêncio valeu mais que qualquer aplauso, porque não era a aprovação dos outros que ela buscava, mas a certeza de que a sua luta havia valido a pena. E agora, diante de todos, essa certeza se confirmava. O preconceito, que tantas vezes a fez chorar sozinha, agora estava derrotado não por força bruta, mas pelo poder inabalável da dignidade. Era a vitória mais difícil, porque não se tratava apenas de vencer uma prova ou um desafio, mas de vencer anos de rejeição e de provar que nenhum rótulo imposto por outros pode definir uma vida inteira. Esse era o ponto de virada definitivo. O momento em que o mundo, por fim, se calava diante de uma verdade impossível de negar. E mesmo que os aplausos fossem tímidos, mesmo que muitos ainda carregassem o veneno do preconceito, nada podia apagar a grandeza daquele instante. Porque pela primeira vez, ela estava exatamente onde sempre deveria ter estado, no centro da própria história, como protagonista de uma vitória que ninguém poderia roubar. Quando todos acreditavam que a história havia chegado ao seu auge, um acontecimento inesperado mudou ainda mais o rumo de sua trajetória. Entre os que sempre a ridicularizaram, surgiu um gesto inesperado. Um daqueles que mais a havia humilhado no passado se aproximou, não com o mesmo olhar de desprezo, mas com uma expressão de vergonha e hesitação. As palavras demoraram a sair, como se pesassem mais do que qualquer ofensa já proferida. Eu estava errado. Foi um pedido de desculpas que não apagava os anos de dor, mas revelava algo que ninguém esperava presenciar. A transformação não estava acontecendo apenas dentro dela, mas também no coração daqueles que a rejeitaram. Esse momento trouxe à tona uma nova dimensão da sua vitória. Não se tratava apenas de superar o preconceito para conquistar espaço, mas de provocar mudança naqueles que insistiam em perpetuar a injustiça. A coragem que ela demonstrara não apenas calava os insultos, mas fazia ecoar uma reflexão em quem antes acreditava que humilhar era sinal de poder. Agora, o poder estava do lado dela, e não pela imposição da força, mas pelo impacto da verdade. Era impossível negar o que se via diante dos olhos.
A menina, antes invisível, agora era capaz de inspirar até mesmo os que a tentaram destruir. Outros também começaram a se aproximar, alguns com admiração velada, outros com palavras tímidas de reconhecimento. Não eram gestos grandiosos, mas o suficiente para demonstrar que algo havia mudado no ambiente ao redor. A hostilidade cedia espaço a uma mistura de respeito e desconforto. Respeito pela força que ela demonstrava. Desconforto por perceberem que em cada ataque feito contra ela estavam apenas revelando suas próprias limitações. Sua vitória, silenciosa e digna, obrigava a todos a reverem aquilo que acreditavam ser verdade. Esse desfecho inesperado mostrou que a superação pode ir além do individual. Quando alguém resiste com firmeza, o impacto não se restringe à própria vida. Ele alcança os outros, inclusive os que mais feriram. Ao se manter de pé diante do preconceito, ela não apenas conquistou dignidade, mas expôs a fragilidade das ideias que a cercaram. Tornou-se espelho para os que sofriam em silêncio e, ao mesmo tempo, lição para os que zombavam. Seu caminho se transformou em prova de que a coragem é capaz de atravessar fronteiras que a dor jamais conseguiria. E assim, a história ganhou uma camada ainda mais profunda. Não era apenas a narrativa de uma jovem que encontrou forças para se levantar, mas a revelação de que a verdade, quando sustentada com dignidade, tem o poder de transformar até mesmo o coração endurecido do opressor. Foi nesse instante que sua vitória deixou de ser apenas pessoal e se tornou universal, uma mensagem viva de que nenhuma barreira é grande o bastante quando a determinação é maior do que o preconceito. A história chega ao ponto em que já não se trata apenas dela, mas de todos nós. Ao olhar para trás, ela vê a longa estrada percorrida e percebe que cada lágrima, cada noite em silêncio, cada palavra cruel que a tentou derrubar, foram tijolos de um caminho que a trouxe até aqui. O preconceito que por tanto tempo a perseguiu já não tem poder sobre sua identidade. Ela não é definida pelo rótulo de adotada, nem pela dor das humilhações que sofreu, mas pela coragem de não desistir, pela dignidade que sustentou mesmo quando ninguém acreditava. Sua superação não foi um ato isolado, foi uma mensagem que ecoa para todos que já sentiram o peso da rejeição. Essa reflexão final não é apenas um fechamento de sua trajetória, é um convite. Porque quem a acompanha nessa narrativa também carrega marcas, cicatrizes invisíveis, histórias de injustiça que talvez nunca tenham sido contadas. E é nesse ponto que a força dela se conecta com a nossa. Quantas vezes fomos reduzidos a um rótulo? Quantas vezes nos disseram que não éramos suficientes, que não tínhamos lugar? Sua jornada mostra que, por maior que seja a barreira, há sempre um espaço onde a coragem pode florescer. O silêncio que um dia foi imposto a ela, agora se transforma em voz que inspira. E essa voz ecoa para lembrar que dignidade não se negocia, que esperança não pode ser sufocada e que nenhuma rejeição é capaz de apagar o valor de um ser humano. A vida dela prova que o preconceito pode até tentar calar, mas a verdade sempre encontra uma forma de se impor. E quando isso acontece, não há insulto que resista, não há humilhação que se mantenha, porque o poder da superação é maior do que qualquer sombra lançada sobre nós. O legado que deixa é simples e profundo. Não importa como você começou, não importa os rótulos que tentaram colar em sua história. O que define seu destino é a coragem de continuar. A jovem humilhada se tornou símbolo de resistência, e seu exemplo permanece como um farol para todos os que ainda enfrentam o peso da exclusão. Ela não apenas venceu, ela transformou sua dor em força e sua força em inspiração. E agora a pergunta que fica é:
O que faremos com essa mensagem? Vamos permitir que as vozes do preconceito continuem ditando os rumos da vida? Ou vamos transformar cada humilhação em impulso, cada queda em aprendizado, cada rejeição em combustível para seguir adiante? Porque a história dela não termina nela. Ela começa a viver cada vez que alguém, ao ouvir sua trajetória, encontra coragem para se levantar. Esse é o verdadeiro poder de sua vitória. Não foi apenas a conquista de um espaço negado, mas a revelação de que dignidade e coragem têm o poder de calar o preconceito de forma definitiva. E é por isso que hoje, ela não é apenas lembrada como a menina adotada e humilhada, mas como a mulher que transformou sua vida em uma resposta silenciosa e inabalável, capaz de inspirar gerações inteiras. Se esta história tocou o seu coração e fez você refletir sobre a força que nasce da dor, então não deixe que ela pare por aqui. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa mensagem e encontrem coragem em meio às próprias batalhas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar outras histórias reais de superação que podem transformar o seu dia. E agora eu quero ouvir você. Já enfrentou momentos em que o preconceito tentou te calar? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos criar juntos uma comunidade onde cada voz importa, onde cada experiência inspira e onde a dignidade sempre vence.